E aí, tá pronto para mais uma aula? Pois é, na aula de hoje a gente vai falar sobre potência. É um assunto bastante importante, é um conceito físico fundamental, principalmente para quem trabalha com instalação, montagem e projeto de sistemas fotovoltaicos. Todo o sistema ele é baseado em um valor de potência. Então, você precisa entender muito bem sobre esse conceito e a gente vai começar a relembrar, a recapitular isso que você certamente já viu, já estudou na escola. Então, vamos lá. Então, é isso aí, galera. Nossa aula 4, a gente vai falar sobre potência. É um conceito bem importante, né? Então, o que é potência? Energia por unidade de tempo é uma definição, né? Ou é a rapidez com que um determinado trabalho, né, ou energia é transformada, ou trabalho é realizado, ou energia é transformada. São conceitos aí, são conceitos equivalentes, beleza? Então essa é a definição formal, mas a gente precisa penetrar um pouco mais, avançar um pouco mais nesse entendimento aí. Não é ficar só na definição, isso aí você acha em qualquer Wikipedia da vida aí, a gente precisa discutir um pouquinho mais. Então vamos começar, né, com uma coisa que é bem clara e ela é bem exata, que é a fórmula matemática. Então a potência ela é definida como a derivada da energia ao longo do tempo, ou dW. W é um símbolo para energia ou para trabalho também, né? Então, dW dt, derivada do trabalho da energia ao longo do tempo. E que de uma forma menos complexa, menos sofisticada, que é o que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia aí, na prática, é simplesmente a quantidade de energia dividido pela variação de tempo ou pelo período de tempo que você está considerado. Então, a definição de potência é o total de energia dividido pelo tempo em que essa potência ela ficou ativa, certo? Então, é potência dividida, energia dividida por tempo. As unidades de potência. Então, a gente pode definir primeiro, no sistema internacional, a unidade adotada é o watt, que ela equivale a 1 joule por segundo, ou seja, uma unidade de energia, que é joule, por segundo, que é a unidade de tempo no sistema internacional. Então, isso é o padrão, é o convencional. Unidade de potência é o watt. Aí tem algumas derivações, algumas variações dela. Por exemplo, tem o miliwatt, né, para sinais de radiofrequência, sinais de eletrônica, sinais menores, pequena potência, miliwatt, que significa 1 watt dividido por 1000. Mas, para o nosso caso, no caso de geração, de instalações elétricas, de consumo residencial, a gente vai ver muito a unidade quilo. Quilo é 1000, tá? Então, 1 kW significa 1 watt vezes, esse pontinho aí, multiplicado por 1000, ok? E algumas variações aí também são o seguinte: o CV, né, que é cavalo-vapor, que é igual a 736 watts, 1 watt vezes 736, ou o HP. 1 HP é igual a 746 watts. Né? Então, um é cavalo-vapor, o outro é horsepower, e são unidades bem próximas, bem parecidas, CV e HP, e são muito utilizadas na parte de mecânica, né? Para motores, para máquinas rotativas. Então, alguns exemplos práticos aí do que da utilização da potência, né, do conceito de potência. Então, valores de potência mecânica, por exemplo. Peguei aí alguns veículos, alguns automóveis. O automóvel Uno 1.0, ele tem 75 CV, 75 cavalos. Então, se você fizer a conta, 75 vezes 736 significa dizer que um motor do automóvel Uno 1.0 ele tem 55 kW, é a potência dele. Um automóvel Gol 1.6, por exemplo, ele tem em média 110 CVs.
Esses valores são aproximados, tá? São mais ou menos uma média. Por quê? Porque esses motores de automóvel, eles têm uma potência com álcool e outra potência com gasolina. Com álcool, eles desenvolvem uma potência um pouco maior, alguns CVs a mais. E aí eu peguei um valor médio aí, aproximado, tá? Só para ter uma ideia dos valores, uma ideia aproximada de grandeza. Então, o Gol ele tem aproximadamente 110 CV. Que se você multiplicar 110 por 736, você vai chegar no valor de 81 kW. Um Corolla 2.0, né? Ou seja, você vê que esses motores eles vão aumentando a potência, né? Desde o Uno 1.0, aumentou um pouquinho para o 1.6, agora chegou no 2.0 do Corolla. Tem aí em média 150 CV, o dobro, né, do Uno. E ele vai ter então 110 kW. Aí agora eu peguei um exemplo bem extremo, bem exagerado. Uma carreta Scania, uma das mais potentes que tem, busquei esse dado aí, uma das mais potentes que tem, ela tem na faixa de 500 CVs. 500 CVs, ou seja, 368 kW. É muita coisa, né? Só para você ter uma ideia, se a gente pegar aqui uma aplicação humana, né? Qual é a potência de um adulto dormindo, a potência dissipada por uma pessoa enquanto dorme? Você tem ideia? Agora você sabe do que você está vendo aí na tela, né? Mas, então eu fui buscar esse dado, essa informação, e um adulto dormindo, ele dissipa 85 watts. É a potência para manter o seu corpo funcionando, mesmo que ele esteja paradinho ali, deitado, dormindo, como se não estivesse fazendo nada. Só que está fazendo muita coisa, né? Você não tem ideia dos processos químicos, biológicos, neurológicos que estão acontecendo dentro do nosso corpo enquanto a gente dorme. Mas enfim, seguindo aí, um adulto acordado. Então quando você está acordado, você está gastando um pouco a mais, porque você está se movimentando, você está, né, gastando mais energia, ou seja, dissipando mais potência. Então você está gastando em torno de 100 watts. Isso, é claro, são valores médios, tá? São valores aproximados também, é uma média. Então tem um determinado momento que você está mais ativo e vai gastar mais. Depois isso aí diminui, mas na média 100 watts acordado. Se estiver praticando esportes intensos, essa potência pode chegar a 800 watts. 800 watts, veja só, 8 vezes mais do que a sua potência dissipada enquanto você está simplesmente trabalhando normalmente aí numa atividade regular. Agora veja bem, atletas de alta performance já alcançaram picos de 2.000 watts, né? No auge do desempenho do exercício muito pesado, então eles chegam a 2.000 watts, foi o máximo que já se mediu aí para uma pessoa de dissipação de potência. Ou seja, 2 kW. 2 kW é uma potência, por exemplo, de um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado aí de uns 18.000 BTUs, mais ou menos, é nessa faixa. Aí, continuando aí com os exemplos, né? Na área de elétrica, né? Alguns eletrodomésticos, alguns componentes elétricos, começando aí com uma comparação entre lâmpadas. A antiga lâmpada incandescente, aquela que não se encontra mais, né? Aquela lâmpada que esquenta pra caramba, aquela lâmpadazinha que é totalmente resistiva, ela produzia uma luminosidade com 100 watts, que o mesmo equivalente de luminosidade produzida para uma lâmpada fluorescente, a lâmpada fluorescente ela gasta 1/4 só, ou seja, 25 watts. Então, para produzir, né, o mesmo efeito de iluminação de uma lâmpada incandescente, a mesma quantidade de luz de uma lâmpada incandescente de 100 watts, você só precisa de 25 watts com uma lâmpada fluorescente. E você precisa de menos da metade da fluorescente se essa lâmpada for de LED. Ou seja, uma lâmpada de LED, ela é 8 vezes mais econômica do que uma lâmpada incandescente. E ela é 2 vezes mais econômica do que uma lâmpada fluorescente. Então, do ponto de vista de potência, tá? Essas lâmpadas têm essa equivalência aí. Então, 100 watts, 25 watts e 12 watts. Tá? Só que, lembrando que elas produzem o mesmo efeito. No caso do... Porque,
parênteses aqui. Por que que uma lâmpada, já que potência é a capacidade de realizar trabalho num determinado tempo, e o trabalho de uma lâmpada basicamente é produção de luz, por que que elas têm potências diferentes se elas produzem a mesma quantidade luminosa? Aí que tá, aí é um detalhezinho de conversão de energia. Pelo seguinte, a lâmpada de LED, ela utiliza toda a sua potência para realmente a produção de luz. Já a lâmpada fluorescente, ela utiliza uma parte para produção de luz, uma parte para geração de campo elétrico, campo eletromagnético, alimentar o reator, etc. e tal. A lâmpada incandescente, ela produz uma parte para luz e uma grande parte, a maior parte de todas, para aquecimento. Então, como ela esquenta muito, todas elas esquentam, né? Só que a incandescente esquenta muito mais. Então, aí que está a sacada do aproveitamento melhor, né, da energia numa lâmpada de LED. Seguindo aí, com relação aos exemplos, um computador de mesa, né, um desktop, está em torno de 500 watts. É claro que esses valores também são médias, são aproximados. Se for um monitor maior, se for um monitor menor, se tiver uma impressora X, Y, Z, tiver uma potência maior, uma velocidade maior do computador, o tamanho, etc. e tal, isso tudo varia, mas em média 500 watts é um valor razoável. Um ar-condicionado de 10.000 BTUs está na faixa de 1.400 watts, ou seja, 1,4 kW. Uma geladeira tem um consumo médio de 300 watts, tá? E também, de novo, ar-condicionado e geladeira são equipamentos que têm a variação da sua potência bastante grande por causa da entrada do compressor, da saída do compressor. Ele não fica o tempo todo acionado, então são valores médios. Um carregador de celular, o carregador do seu smartphone, ele tem, na média, aí, na maioria dos equipamentos do mercado, ele tem 5 watts, só 5 watts. E um chuveiro elétrico também tem 5, só que é 5.000 watts, 5 kilowatts. Então, um chuveiro elétrico é 1000 vezes mais potente do que um carregador de celular. Então, só para vocês irem tendo assim, essa noção e essa ideia das grandezas aí de potência. Então, continuando aí, um conceito importante, principalmente para nossa área de geração de energia solar, geração de energia como um todo, é a ideia do fluxo de potência. Você precisa entender bem essa questão do fluxo de potência, porque você vai ter um equipamento que chama-se medidor bidirecional, e esse nome dele, medidor bidirecional de energia ou de potência, esse nome dele se dá pelo fato de que o fluxo de potência nesse medidor, ele alterna, ele troca de lado. Então, se vai num sentido, é uma potência de geração. Se vai no outro sentido, é uma potência de consumo. Então, depende do sentido que a energia circula, né? Então, pode ser de geração se a potência barra energia estiver saindo do equipamento. Então, se a energia está saindo do equipamento, significa que esse equipamento está fornecendo energia, ele está fornecendo potência, ou seja, ele é um gerador. Exemplo, um gerador diesel, gerador a gasolina, né, que na verdade gerador diesel e gerador a gasolina são máquinas, motores a diesel e motor a gasolina, acoplados a um gerador elétrico. Esse gerador elétrico é que está fornecendo energia elétrica. Bateria, quando ela está alimentando alguma coisa. Aerogerador, né? O que é um aerogerador? Também parecido com a ideia do gerador diesel, é um gerador elétrico acoplado, né? Conectado a uma turbina, a uma hélice que está sendo movimentada por energia eólica, pelo vento. E o nosso painel fotovoltaico também é um equipamento que tem um fluxo de potência de geração. Só que o fluxo de potência ele pode ser para o outro lado, ele também pode ser um fluxo de potência de consumo. Então, se a potência ou a energia ela estiver entrando no equipamento, significa que esse equipamento está consumindo energia, está consumindo potência. Exemplo, eletrodomésticos. Qualquer eletrodoméstico ele tem consumo, ele não gera
energia na rede, ele não converte energia em direção à rede, ele simplesmente está absorvendo, está consumindo. Então, eletrodomésticos, lâmpadas, motores elétricos. E aqui, curiosamente, eu coloquei a bateria sendo carregada. Então, observa que a bateria ela aparece nos dois lados. Ela tanto pode ser um gerador, quanto ela pode ser um consumidor, ela pode ser uma carga. Então, quando a bateria ela está sendo carregada, ela está do lado do consumo. Então, ficou claro essa ideia do fluxo de potência, que né, é importante que você entenda que ele pode ser nos dois sentidos, ele pode ser bidirecional. Seguindo aí, demanda instantânea versus demanda média. O que significa isso daí? Que diabo é isso? Demanda instantânea. Demanda instantânea são os picos de potência solicitados para serem consumidos num determinado momento. Então, eu estou querendo dizer aí que a demanda instantânea é quando você tem um pico instantâneo, um pico momentâneo de necessidade de potência. Não ficou claro ainda não? Então vamos ver os exemplos. Horário de pico. A ideia do horário de pico é exatamente a ideia de ter um pico de demanda, um pico de consumo, a rede, os consumidores, todo mundo ali naquele momento está precisando de energia, ou seja, eles estão querendo consumir. Isso faz com que haja uma demanda, né? uma solicitação muito grande, uma solicitação naquele momento muito grande. É por isso que o horário de pico ele é problemático. Imagina que a sua rede, a nossa rede elétrica do Brasil inteira, ela tem um valor X, vamos botar assim 100%. E vamos dizer que as pessoas, os consumidores, as fábricas, todo mundo às 7 horas da noite resolve tomar um banhozinho quente. Né? E aí tem as pessoas assim que ainda são bem coerentes, que elas gostam de tomar banho quente e gostam de sair para o ar-condicionado. Então elas vão lá, ligam o ar-condicionado e ligam o chuveiro. Todo mundo ao mesmo tempo. Imagina que caos que seria isso daí. A soma de todas as potências, de todos os equipamentos sendo ligados ao mesmo tempo, ele vai ser muito maior do que os 100% que a rede elétrica brasileira, ela é como se fosse um gerador, uma bateria gigante. Então, é mais do que 100%, é maior do que a capacidade dela de fornecer energia naquele momento. Então, você vai ter uma demanda instantânea que vai ser problemática. Então, essa é o conceito, a ideia de horário de pico. E aí vem aquela polêmica também do horário de verão, né, que muita gente fala, pô, mas o horário de verão é tão incômodo, atrapalha tanto. E, por outro lado, quando saem os dados, né, da economia gerada, muitas vezes é 0,9% de economia de energia no período, né, nos 4 meses, nos 3 meses de horário de verão. 1,2, 1,3, são valores muito pequenos e as pessoas se questionam e falam, pô, mas por que esse incômodo, esse transtorno todo e mudar o horário por causa de pouquinhos por cento aí, pouquíssima economia de energia? Pelo aspecto da energia, realmente é muito pouco, não compensaria. Só que o grande benefício do horário de verão é o alívio do horário de pico, o alívio da demanda instantânea no momento de pico. Então, quando você consegue aliviar esse pico de demanda às 7 horas da noite, às 7h30, quando você consegue trazer ele um pouco mais para tarde, então ele fica, ele dá uma amenizada no efeito. Então, a rede elétrica sofre menos, ou seja, o que significa a rede sofrer? A rede sofrer significa ter um apagão, ter um blackout. Então, as pessoas não percebem como é complexo ter um sistema elétrico todo interligado. Se tiver uma demanda superior à capacidade de todos os geradores naquele momento de fornecer, o que vai haver é um desligamento em cascata. Vai ter um desligamento e aí a rede acaba tendo menos potência para oferecer, então ela tem que desligar de novo, e de novo, e de novo, ou seja, todas as usinas geradoras vão ser desligadas. E aí depois, para você botar tudo isso conectado em paralelo, sincronizado novamente, funcionando, leva-se várias horas. Então por isso que tem esses blackouts que às vezes as pessoas falam, pô, mas apagou a região sudeste inteira, apagou a região norte inteira, o nordeste inteiro, como é que pode? É por causa disso aí.
Então o horário de verão ele tem essa função e essa necessidade. Como a nossa rede ela ainda está precária, ela está no gargalo, ela é muito susceptível e muito frágil a ter demandas instantâneas muito altas. Um outro exemplo que eu coloquei aí é um case, né, um estudo de caso da planta de cogeração da Companhia Siderúrgica Tubarão Antiga, né, CST, hoje chama-se ArcelorMittal, é uma siderúrgica grande aqui que tem no Espírito Santo, e eles têm uma planta de cogeração térmica, aproveita, né, o gás do processo e fazem geração elétrica. E eles são autossuficientes em energia, porém eles não são autossuficientes em demanda. O que significa isso? Significa que eles não podem, apesar de gerarem mais energia do que eles consomem, significa então que eles têm um excedente que eles vendem para a concessionária. Apesar deles terem uma produção maior do que eles precisam, eles não podem viver sem a concessionária. Por quê? Porque tem momentos em que a potência que eles precisam, por exemplo, quando vai ligar todos os equipamentos ou quando vai ligar um setor da fábrica que tem uma demanda instantânea muito alta, tem uma necessidade de potência muito alta, naquele momento que aquele setor, vamos dizer assim, guloso, ele vai entrar, a capacidade de geração da termoelétrica não consegue atender. Então eles precisam, nesse momento, pegar um pouco de energia da concessionária também para atender a essa potência instantânea, a essa demanda de potência instantânea elevada. Beleza? Ficou claro esse ponto aí, gente? Então vamos seguindo. Demanda média. Demanda média, ela toma energia total num período e divide pelo tempo. Ou seja, a demanda média, ela ignora esses picos, esses pontos muito grandes, pega o somatório total da energia, divide pelo tempo e vai ter um valor médio. Ou seja, significa que a demanda média é um valor abaixo da demanda instantânea, da demanda de pico. Beleza? Então, um exemplo disso aí, consumo de ar-condicionado, né? Condicionador de ar. Como é que funciona o condicionador de ar? Ele tem um compressor e tem os ventiladores. O ventilador fica soprando o ar, só que ele pode soprar um ar quente, se o compressor estiver desligado, uma temperatura ambiente, ou ele pode soprar um ar geladinho, se o compressor estiver refrigerando o gás que circula nas serpentinas ali. O compressor consome muito mais do que os ventiladores. Então, e o compressor não fica ligado o tempo todo, porque o ar-condicionado tem um termostato, na hora que chega na temperatura ajustada, ele desliga o compressor para economizar energia. Vamos falar do controle on-off, que são os mais antigos. Hoje existem os compressores que funcionam com um inverter, né, um inversor, mas isso é outra história, vamos simplificar aqui as coisas. Então, o termostato desliga o compressor e ele fica funcionando só o ventilador, ou seja, o ar-condicionado que tinha uma potência lá de, por exemplo, 1500, ele cai para 200 watts. E quando entra o compressor de novo, ele volta para 1500. E quando desliga o compressor, ele volta para 200. Ou seja, o consumo médio é um valor intermediário entre o pico, né, quando tiver com a máxima potência exigida, e a mínima potência só do ventilador. A mesma coisa acontece com a geladeira. Ela também não fica o tempo todo refrigerando, o compressor ligado nela. Em determinado momento ele é desligado. Só que se você tomar o funcionamento da geladeira, ela fica o tempo todo ligada. E então você pode pegar 24 horas por dia, 30 dias por mês. 30 vezes 24 é o número de horas. Então você divide. Você pega toda a energia que ela gastou e divide por esse valor aí. 30 vezes 24, você vai ter uma energia, uma demanda média da geladeira. Motores elétricos também. Motores elétricos funcionam com regime de potência de consumo de energia diferentes. Na partida, ele tem um comportamento, depois que ele alcança a velocidade permanente dele, constante, ele tem um outro. Se você colocar carga, colocar peso no motor, ele tem uma outra solicitação de potência. Então ele varia, mas se você tomar um período de tempo e a energia total consumida nesse período, você vai ter uma demanda média.
Um outro conceito muito importante aí para os nossos sistemas fotovoltaicos é a questão da carga instalada. Tá? Ele refere-se à soma de toda a potência disponível, tanto a potência projetada e instalada, né, e montada na instalação do cliente. Ou seja, um exemplo disso aí. Se você pegar todos os equipamentos, todos os pontos de tomada, de ligação, de conexão de aparelhos, de todos os pontos onde pode ser consumida energia numa instalação elétrica e somá-los, você vai ter a carga instalada. Exemplo aí, por exemplo, uma casa tem 2 chuveiros de 5 kW, mais 1 kW total de iluminação, se somar todas as potências aí de cada ponto de iluminação, mais 2 kW das tomadas de uso geral, então somar todas as TUGs, né, as tomadas de uso geral que tem na casa, vai dar 2 kW, e mais 4 kW de tomada de uso específico, são as tomadas específicas de alta potência. O total da carga instalada será de 17 kW, ou seja, eu somei tudo. Agora, não quer dizer que toda essa carga aí ela vai ser utilizada ao mesmo tempo. Então, aquela instalação ela tem disponível 17 kW, porém, uma demanda média vai ter que vai ser aplicado um fator, né, um fator probabilístico, um fator estatístico que diz desses equipamentos quais podem estar ligados ao mesmo tempo. Então, estatisticamente, não serão os 17 kW, será um valor bem abaixo. E aí, para potência e consumo de energia, a gente associa potência e consumo de energia da seguinte forma: quanto maior a potência, maior será o consumo se você considerar um mesmo período de tempo, certo? Então, uma potência maior significa que, considerando o mesmo período de tempo daquele equipamento ligado, a energia vai ser maior. Tá? Então, a potência diz respeito a maior ou a menor possibilidade de consumo. Um carregador de celular de 5 watts, ele tem uma possibilidade de consumir energia menor do que um chuveiro elétrico, tá? Considerando que eles fiquem ligados pelo mesmo tempo. Então, se eu ligar 15 minutos um chuveiro e 15 minutos um carregador de energia de celular, a energia consumida pelo chuveiro é muito maior, certo? O mesmo só se efetiva ao longo do tempo. Então, eu coloco como um exemplo aí uma pergunta, uma questão para você me responder. Quem consome mais energia? Um chuveiro de 5 kW ou um ar-condicionado de 1.400 watts? Que significa 1,4 kW. Né? Então é uma comparação de dois equipamentos, sendo que um é de 5 kW, outro é de 1,4 kW. 5 contra 1,4. Quem consome mais? Quem é o vilão da sua conta de energia? Hein? Resposta na próxima aula. Enquanto isso, reflita e relembre os conceitos já vistos ou dê uma pesquisada a respeito. Beleza? Então, essa é a tarefa que fica para vocês. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.